quero trazer a você nesse vídeo uma questão muito legal. A dificuldade de uma cliente em perder peso e como que um aneurisma cerebral que aconteceu com ela fez ela entender que a gordura que ela tem hoje estava relacionada a este evento na sua vida. Olá, eu sou Bruno Grexide, personal trainer integrativo, aquele que não vê somente o exercício e a alimentação como o principal foco na sua perda de peso, mas sim aquele que vê a sua emoção, o que você está sentindo, como você está sentindo e o que desta emoção está dificultando na sua perda de peso. Antes de mais nada, eu quero que você já deixe o seu like, curta, se inscreva na página e também já ative o sininho. Então foi assim, o que aconteceu? Em uma determinada sessão, eu sempre faço um trabalho de respiração com o meu cliente. Faço com que ele entre na sessão. E conforme eu fui fazendo esse relaxamento, esse trabalho de foco interno, esse cliente, ele constatou o número 91 que apareceu com uma imagem em sua cabeça, na sua mente. E nesse momento, o que a gente começou a levantar, né? Eu cheguei para ela e falei assim, o que você lembra deste número? Aí ela virou para mim e falou assim, 91 para mim, Bruno, está relacionado com o meu peso corporal e com a data em que eu tive o meu aneurisma. Logo chamou minha atenção. Eu falei para ela assim, então vamos seguir em cima desta linha. Foi neste momento que eu comecei a acompanhar, que eu comecei a analisar a questão do aneurisma dela. E ela falou para mim, né? Eu falei assim para ela, eu cheguei para ela e falei assim, tá, o que você traz para mim da questão do aneurisma? Ah, então, foi um tempo muito difícil que eu tinha que cuidar dos meus filhos, né? Ela começou a contar uma história para mim, lógico, e eu sempre escutando com toda a atenção, entendendo o que ela estava querendo dizer. Só que eu percebia que aquilo não era a questão. Tá? Então, assim, aquilo não era a questão. Ela foi falando dos filhos, que ficou com medo de não conseguir cuidar deles, né? Porque eles tinham uma idade de 5, de 9 anos na época, e o marido não era tão presente, e eu fui encaixando as peças, tudo isso numa conversa. Aí ela vira para mim e falou assim, mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção. E ela começou a querer contar histórias, né? Quando o pessoal da empresa fez uma homenagem para ela, enfim. E eu vi que aquilo tudo não era o que eu precisava naquele momento. Foi aí que eu cheguei para ela e falei assim, tá, vamos pensar assim. Um aneurisma é uma coisa que explodiu a sua cabeça. Tá? E quando você explode a cabeça, o que está acontecendo? Excesso de pensamento, preocupações, briga com o marido, filhos para cuidar, o serviço para também cuidar. E conforme eu fui falando isso para ela, ela parou e olhou para mim e falou assim, já sei o que é. Ela começou a relatar uma situação em que ela fazia uma ronda no serviço dela. Tá? E essa ronda sempre era acompanhada de um colega de profissão. Tá? E teve um dia que esse colega de profissão era um homem. E esse homem, ali fazendo a ronda e tudo mais, chegou para ela, vamos parar o carro aqui, perto ali de algum lugar, né? Ela mencionou o aeroporto, né, de São Paulo. E nessa de parar o carro, os dois saíram do carro, tal, né? Ela não andava bem no seu relacionamento e ele também não andava bem no relacionamento.
Só que a cliente em que eu estava cuidando, ela relatou que existia uma integridade dela, tá? Existia uma força dela ali, como quem diz assim, não vai mexer comigo, tá? Foi neste momento que este rapaz, né, o colega dela, chegou para mim e falou assim: eu tenho vontade de fugir com você em um desses aviões, né, que estava no aeroporto. Aí foi que acendeu o alerta em mim. Assédio, tá? Ela, quando ouviu isso da pessoa, né, ela chegou e falou assim: não, peraí, não é bem assim. Não é assim que funcionam as coisas. Vamos acabar nossa conversa aqui, vamos voltar ao nosso serviço, né, tal, blá, blá, e aquela história, né? Já cortou o barato ali e tal. E foi que, quando ela contou este relato a mim, eu entendi o quê? Primeiro, assédio. Tá? O que estava prejudicando essa pessoa com relação à perda de peso? Ela estava retraindo, afastando as pessoas dela pelo fato dela ter recebido aquele assédio. Tá? E para ela retrair, né, para ela expulsar essa pessoa, as pessoas que estavam ao seu redor, que chegavam até ela, o que ela teve que fazer? Ela teve que formar uma camada de gordura. Então, olha só o nível do negócio inconsciente. Tá? E o que tem a ver isso com o aneurisma? Na época, ela não contou para o marido. Então, você imagine uma pessoa que já tinha todos os problemas que tinha, tá? E ainda sofreu esse assédio. E ela, sabendo como o marido era, ela falou: não vou falar nada, porque senão vai acontecer o pior. Ela segurou com ela. E por várias vezes, isso foi um relato dela, por várias vezes ela quis falar com o marido, mas não tinha coragem. Só que isto já fazia, né? Hoje ela tem seus 70 anos. Aconteceu lá em 91, então praticamente 30 anos, 35, não sei. E ela vem segurando isso nela. Então são duas coisas que a gente tem que ficar atento aqui. Né? A primeira coisa é o fator de que não querer pessoas como esta próximas de você. E a outra na questão do aneurisma mesmo, né? Por que aquilo explodiu na cabeça dela, né? Porque o que chamou a atenção dela foi quando eu falei: por que explodiu? Por que sua cabeça explodiu? Porque ela tinha muita coisa na cabeça e apareceu isso daí. Então eu quero chamar a sua atenção para esta questão. Muitas vezes você quer encontrar histórias na sua vida que não fazem sentido. Você quer inventar uma historinha para os desafios que você tem na perda de peso. E na verdade, se você já tentou de tudo, se você já fez de tudo e não consegue perder peso, ou se você perde, e daí o que acontece? Você pega e volta o peso, né? Aquele famoso efeito sanfona, tem alguma coisa a mais do que só alimentação e exercício físico. Então é importante você enxergar isso de uma maneira integrativa. É por isso que o meu canal chama-se Personal Trainer Integrativo. Porque eu tenho esse olhar em volta de você. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse vídeo é que esta pessoa, toda vez que ela se vê sozinha, olha só que interessante, toda vez que ela se vê sozinha, logo aparece uma dor de cabeça. Então quer dizer, faça essa relação. Ela se vê sozinha. O que aconteceu quando ela saiu com o colega dela de serviço? Ela estava sozinha.
E o cara, né, o colega dela, chegou para ela e falou assim: ah, eu tenho vontade de fugir com você de avião, vamos fugir juntos? Então toda vez que ela se vê sozinha, logo acende um alerta. É o instinto de sobrevivência. Existe o perigo. Então o que ela faz? Dor de cabeça, eu preciso afastar esse problema. Dentro do corpo dela gera um estresse muito grande. E esse estresse que é gerado dentro dela libera cortisol. E o cortisol, eu não sei se você sabe, mas ele atrapalha o ganho de músculo e dificulta a perda de peso, além de gerar um grande inchaço no corpo. Então, para você que quer perder peso, é totalmente o oposto do que você tem ali, do que você está pregando, né? Então, é isso que você precisa entender. Todas as transformações, sentimentos, pensamentos que são gerados dentro do seu organismo, da sua mente, que vai reverberar no seu corpo e, consequentemente, vai reverberar no seu ambiente, no seu sistema. O que tudo isso pode gerar dentro do seu contexto, quando o assunto é a perda de peso? Então, nesse caso, o que ela fazia? Quando ela se via nesse perigo, ela precisava adquirir proteção. E a proteção dela era o quê? Gordura. Eu preciso ser forte. Tá? Infelizmente, não é força de músculo, é força de gordura. Então, ela foi aumentando. E um dos relatos desta cliente é o seguinte: Bruno, eu como o mínimo. Eu não estou conseguindo perder peso. Tá? Então, tenha esta visão ampla em cima do seu peso. Tá? Da dificuldade que você tem em perder peso. E é por isso que eu quero convidar você, se você tem interesse, de participar do meu programa Reprograme Seu Peso Corporal. Ele é totalmente online, pode ser feito desta forma, como eu estou aqui com você, e você pode ter os mesmos benefícios que esta pessoa teve. E mais, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção: o aumento de peso não está ligado somente ao exercício e à má alimentação. Tenha um olhar para a sua emoção, tenha um olhar para você, tenha um olhar mais refinado quando você não está conseguindo adquirir resultados significativos. Você pode ter certeza que quando você fizer isso, muita coisa irá mudar na sua vida. Legal? Aguardo você nos próximos vídeos. Se faz sentido para você, deixa um like e comenta se você tem alguma dificuldade para perder peso. Isso vai ajudar muito o canal a aparecer mais e também se inscreva, ative o sininho. Quem sabe você aí não tenha assuntos para que eu possa trazer aqui e relatar a você uma forma melhor de você perder peso. Legal? Um abraço. Não é só de exercício e alimentação que a perda de peso sobrevive. Você precisa ter um olhar para a sua emoção. E isso é o mais importante na sua vida. Vamos que vamos.